Olá, pessoal. Boa noite a todos. Professor Esner Magalhães, mais uma vez em uma das nossas quintas-feiras aqui, falando sobre diversas temáticas que envolvem a área de aquicultura. E hoje nós vamos tratar, nesse bate-papo aqui bem interessante, sobre empreendedorismo, né, as principais nuances e vertentes que a gente pode trazer à mesa para a discussão e tentarmos linkar isso com a nossa área. E hoje eu tenho o prazer de estar recebendo aqui o Carlos Oshiro, que prontamente aceitou o nosso convite, ao qual eu gostaria de agradecê-lo imensamente pela disponibilidade de estar aqui essa noite agregando muito conhecimento sobre o empreendedorismo. Carlos, boa noite. Gostaria que você desse aí seu boa noite a todos que se fazem presentes até esse momento, falasse um pouco da sua biografia, quanto tempo em Manaus, e vamos que vamos nesse bate-papo. Bom, primeiramente, boa noite, professor Esner. Eu agradeço o convite. Né? Fiquei muito feliz aí de poder compartilhar durante essa hora que nós vamos passar aqui com seus alunos, com empreendedores aqui da nossa região, que trabalham aí com a parte de aquicultura. E eu estou em Manaus há 25 anos. Cheguei aqui para trabalhar na antiga Brahma, que hoje faz parte da Ambev, né? E aí, em 99, tive a oportunidade de abrir uma empresa de consultoria. Eu me lembro muito bem que nessa época eu estava me casando também, estava trazendo a minha noiva de fora, e hoje é minha esposa. Eu já me considero hoje também um manauara, até porque meus dois filhos, né, já são caboquinhos aqui da nossa terra. Então eu tenho muita gratidão por essa cidade, por essa região que me abraçou, me deu essa oportunidade, né, de poder crescer, de criar a minha família. Eu tenho a minha família também presente hoje aqui. Eu fui um dos primeiros a chegar porque eu estava trabalhando como Dekaseg no Japão, e Dekaseg são descendentes de japoneses que têm a oportunidade de ir para o Japão trabalhar como operário. Então eu trabalhava numa fábrica lá no Japão, quando eu recebi o convite para vir para Manaus, e aí Deus me abriu essas portas para estarmos hoje aqui batendo esse papo. Então tenho muita gratidão por essa terra, e aqui aonde a gente puder compartilhar e puder também promover, né, o nosso conhecimento, principalmente no segmento de empreendedorismo, nós vamos fazer aí com muita motivação, com muita paixão, podendo contribuir também para os alunos, né, que efetivamente também estão em busca aí, né, de uma profissão ou em uma empresa, abertura de uma empresa, para tornar aqui a nossa terra, né, uma terra mais próspera nesses momentos, inclusive, de pandemia e um pouquinho de insegurança que nós estamos passando. Então é um prazer muito grande. Eu acho que o papo hoje vai ser bem legal com as pessoas que estão aqui já, né, presentes nessa sala. Ô, Chiro, valeu. Então já comeu do jaraqui e não saiu mais daqui. Perfeito. É isso Tem tudo a aí. ver, né, com o nosso tema de hoje aqui sobre peixes, né? É verdade. Oshiro, para quem não sabe, o Carlos Oshiro também é colunista do G1, né, da Rede Amazônica, Rede Globo, diretor da Targo Manaus, né, que é uma empresa de consultoria em marketing e empreendedorismo. Me corrija se eu estiver errado, Oshiro. E tem grande relevância nessa área de empreendedorismo. Eu acredito que muitos de vocês, em algum momento, aí já tenham conectado na Rede Amazônica ou na CBN, em algum momento tenham ouvido as dicas do Oshiro. Eu sou um fiel ouvidor de tudo que ele sempre coloca para a gente. Oshiro, entrando agora no nosso bate-papo sobre empreendedorismo, a gente ouve, né? Eu, pelo menos desde muito jovem, sempre as pessoas tentarem colocar aquela ideia de que você precisa ter uma veia para empreender, né? Ah, eu não tenho dom para ser um empreendedor, né? Mas quando a gente passa ao longo da carreira acadêmica, né, e vai se deparando com diversos cenários, diversas situações, você passa a entender que o empreendedorismo ele é uma ferramenta que pode ser desenvolvida, não é verdade? Como é que você tem essa percepção e trouxe isso hoje para ser trabalhado aqui na região amazônica? Eu parto de duas vertentes, né? A primeira qual é? Que empreendedorismo é um dom e tem pessoas que nascem com esse dom. E aí, fazendo um comparativo pelo lado, vamos dizer assim, da música, tem pessoas que nascem com o dom já de tocar algum instrumento musical. Então, provavelmente aqui deva ter algum músico ou alguém que conhece, né, um músico que pela primeira vez pega num violão, pega num teclado, pega num piano, e aí começa já a dedilhar lá algumas músicas e você fala, cara, você toca muito bem, você aprendeu aonde? Não,
Pela primeira vez eu estou pegando. Então, essa pessoa nasceu, né, com esse dom musical, vamos dizer assim. E assim também funciona para o dom do empreendedorismo. Tem pessoas que nascem com um dom. E aí, de repente, as pessoas vão me perguntar: ô Chino, mas e quem não nasceu com esse dom? É possível ser empreendedor? É. Na realidade, o ser humano ele pode ser o que ele quiser na vida, desde que efetivamente ele pague o preço para isso. Então, quem não nasceu com o dom do empreendedorismo, assim como quem também não nasceu com o dom de tocar algum instrumento musical, né, ele vai ter que pagar o preço. Eu, por exemplo, eu acredito que eu nasci com o dom do empreendedorismo, mas eu não nasci com o dom musical. Já tentei tocar teclado por algumas vezes, peguei aulas, né, e durante 6 meses eu fiz o máximo que eu pude, e eu falei, cara, eu acho que não é para mim. Eu acabei desistindo, né, porque isso não ia impactar a minha vida. Mas se eu quisesse ser o melhor tocador de teclado do mundo, eu poderia ser? Poderia. De repente, se eu contratasse o melhor professor do mundo e por uns 15 anos, estudando 8 horas por dia, talvez eu iria ser o melhor tocador de teclado do mundo. Eu ia ter que pagar esse preço. Ou então, eu iria desistir mais vezes do que uma pessoa que nasceu com esse dom. Assim funciona também para o empreendedorismo. Quem não nasceu com dom tem que ir atrás do conhecimento. Então, você consegue pegar, né, como é que funciona a mente de um empreendedor, quais são os comportamentos de um empreendedor, né, e o que de conhecimento de gestão e estratégia você precisa adquirir para efetivamente vir a ser um empreendedor. Então, ser empreendedor ou ser empregado é uma escolha. Né, e eu fiz uma escolha por ser um empreendedor, por já ter esse dom, e é uma coisa que eu amo de paixão. Cada vez eu estudo mais, me torno mais referência, consigo demonstrar isso, ensinar outras pessoas. Então, você pode ser o que você quiser na vida. Só que quem nasceu com dom, é claro, vai consumir muito mais energia para empreender. Eu acho que é sobre energia, que comportamentos a gente precisa ter, que vai pautar o nosso bate-papo hoje. Com certeza, muito bacana. Oxiro, e ainda nessa linha, ao longo de todos esses anos que você reside aqui na Amazônia, quais foram, assim, os principais gargalos que você se deparou no momento de tentar desenvolver o empreendedorismo ou fazer com que as pessoas enxergassem a importância dessa ferramenta para o desenvolvimento dos seus negócios? Bom, assim como eu disse que o empreendedorismo é um dom, você vai perceber que a grande maioria dos grandes empresários hoje da nossa região, e não só da nossa região, de qualquer região, né? Os grandes empresários começaram meio na tentativa do erro e do acerto por falta de opção, né? Muitos chegaram como imigrantes no passado e aí começaram a meter a mão na massa, né? Os japoneses, por exemplo, foram para o lado da agricultura, você pega os libaneses, por exemplo, o pessoal lá do Oriente Médio foram lá para o lance do comércio, e aí, meio no erro e no acerto, essas pessoas foram empreendendo. Só que você hoje, ter somente o comportamento de empreendedor hoje e não ter o conhecimento, provavelmente você não vai mais hoje sobreviver e não vai crescer mais. Não vai crescer mais. Porque no passado era importante somente o comportamento de resiliência, o comportamento de planejamento, o comportamento de persistência. Só que hoje nós vivemos uma nova economia, né? E eu estou cada vez mais especializando em nova economia. O que é a nova economia? É uma nova forma de se fazer negócios. Aquela forma de fazer negócio do passado, hoje provavelmente não funciona mais. E aí aonde está o grande problema? A grande maioria dos empresários que ainda movem o mundo e que acumularam riqueza ao longo dessa época, hoje não entende a nova economia. E a nova economia está pautada em quê? Em tecnologia e pessoas. Então, quanto mais eu utilizo tecnologias para impactar a vida das pessoas, aí entra aquela parte do propósito, né, que a nova economia fala muito. Porque na velha economia, o empresário estava preocupado em ganhar dinheiro. Na nova economia, o empresário está primeiramente preocupado em o que a empresa dele, a organização dele, serve para impactar o mundo. Então, quem é empresário tem que fazer essa pergunta: qual a contribuição que eu estou dando para o mundo? Então, a minha contribuição, nesse momento que eu estou dando para essas dezenas de pessoas que estão entrando aqui na nossa sala, é o quê? Fazer a diferença da vida delas. E aí, o propósito da minha empresa, que é a Tower Consultoria, é quebrar paradigmas. E dizem que é muito mais fácil quebrar um átomo do que paradigma, né? Já dizia Einstein lá no passado. Então, o meu objetivo de estar hoje com vocês é justamente quebrar esses paradigmas. Então, acho que existe uma grande diferença, né, entre velha e nova economia, e a gente também vai falar muito sobre isso, né, nesse nosso bate-papo noturno. Bacana. Então, quer dizer que nesse processo que você tanto fala da nova economia, ele é um processo transitório, né, que
trouxe, na verdade, à mesa a necessidade de uma reinvenção, né? E essa reinvenção ela está atrelada a esse processo de imersão, né? Que muitas das vezes ele se depara com aquele profissional que sai da academia, muitas das vezes, sem a habilidade de desenvolver o empreendedorismo, o marketing, até por uma falha curricular, que eu acho que isso precisa ser revisto dentro das faculdades e das universidades, principalmente. A gente tem formado muitos técnicos hoje, técnicos hábeis para atuar diretamente no campo, na extensão, mas a gente tem esquecido que isso que o Oshiro está colocando da nova economia, ela traz uma vertente, traz à mesa um processo de discussão mais complexo, né, Oshiro? Como é que você enxerga todos esses pontos? Perfeito. Hoje existe um gap, né, professor, em relação à utilização da tecnologia. Então, só relembrando, a nova economia é pautada em tecnologia e foco em pessoas. Como é que você pode impactar para melhorar a vida das pessoas? E aí você vai perceber que a grande maioria do velho empresário, aquele que tem, de repente, acima de 50 anos, ele não entende muito de tecnologia. Ele não entende muito de redes sociais. Se você falar que vai ter uma reunião aqui, ele vai ter uma grande dificuldade de entrar nessa reunião que nós estamos fazendo aqui. Então, existe esse gap tecnológico entre empresários da velha economia e empresários da nova economia. E aí, se você for perceber, né, tudo hoje começa, de repente, lá nas redes sociais. Lá começa o engajamento do dono do negócio com o negócio dele. Lá você começa a ver produtos e serviços que algumas pessoas estão compartilhando, estão falando, olha, isso aqui é muito legal, dá uma olhada nisso aqui, que eu acho que vai fazer uma diferença na sua vida. Só que tem um porém, né? A grande maioria desses empresários da velha economia, nem nas redes sociais eles estão. Então, para você ver, né, como é que existe esse problema. E ele não vai em busca de conhecimento, porque ele tem um pouco de dificuldade de entender, né, esse processo da tecnologia, e principalmente utilizando a internet e utilizando as redes sociais. Então, cai naquele parâmetro do quê? O que os olhos não veem, o coração não sente. Então, a grande maioria dos empresários da velha economia, eles estão morrendo cozidos, o movimento dele, o faturamento tem caído, e eles não sabem o porquê do que isso está acontecendo. A grande realidade é que o concorrente hoje ele é invisível, ele está em algum lugar do mundo, daí fazendo a analogia aí às tecnologias, provavelmente em alguma garagem, né, de alguma casa mundo afora, está vendendo aí pela internet, nos mercados livres da vida, e aí ele está perdendo cliente para essa pessoa que vende em qualquer lugar do mundo, e aí ele não entende, né, como é que funciona todo esse processo. Então, acho que o grande gap é a falta de conhecimento e a busca por esse conhecimento para entender essa tecnologia. Eu tenho 52 anos de idade, domino toda a tecnologia, sou fluente e sou influente nas redes sociais, coloco todo o meu conteúdo e a minha expertise e conhecimento nas redes sociais, e através disso a gente vem fazendo, né, esse trabalho juntamente com a minha equipe. Por exemplo, hoje, né, nós estamos fazendo toda a entrega dos conteúdos via internet. Utilizamos uma sala de Zoom, que é semelhante a essa que nós estamos fazendo aqui, e aí nós estamos fazendo esse trabalho, simplesmente mudamos do presencial para o online. Eu tenho leve impressão que o professor caiu, né? Será que o professor Esner está por aí? Vocês podem me ajudar? Deixa eu ver aqui nos comentários. Manuel Zumaeta, né, que é o empresário da Nova Economia, fez um convite lá no grupo. A Kiara está dizendo que o Esner saiu. Então, pessoal, até ele voltar, deve ter acontecido alguma coisa com a internet dele, não sei. Alguém quer movimentar aqui o nosso bate-papo fazendo perguntas, né, até que o Esner, que é o mediador aqui do nosso bate-papo, né, ele volte. Então, eu queria ver se vocês têm algum tipo de pergunta. Eu estou vendo aqui que tem muitos jovens, acho que tem muita gente aqui que são alunos do Esner, né? Isso é muito legal, vocês estarem nesse momento aqui, né, buscando conhecimento. Então, vou abrir aqui o bate-papo para que vocês possam, na realidade, enviar perguntas aqui através do chat. Tá? E aí, voltando um pouquinho, né, sobre essa linha de você entender como é que a tecnologia pode agregar, né, um valor para você, principalmente. Hoje está muito fácil abrir um negócio. Né? Eu costumo dizer hoje que com um celular na mão e uma internet, seja Wi-Fi ou 4G, você consegue, na realidade, fazer... só um pouquinho que o Esner está aqui no bate-papo comigo.
Ele está dizendo que a energia foi embora do prédio dele. Então, nós vamos bater no papo aqui até que retorne. Deixa eu só mandar uma mensagem para ele aqui. Professor, eu estou segurando a onda aqui com o pessoal, né? Temos 18 pessoas na sala, e aí eu vou tocando o barco aqui. Vamos esperar você voltar, mas eu vou tocando o barco e eu vou fazendo uma interação com eles aqui, tudo bem? Então, eu costumo dizer que hoje, com um celular na mão, uma rede social, um aplicativo, você se torna um empreendedor. Então, nunca esteve tão fácil você empreender nos dias atuais. Não sei se vocês concordam comigo. Porque para empreender no passado, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que alugar um ponto comercial, tinha que contratar pessoas, tinha que ter todo um mobiliário. E aí vamos supor, vou dar um exemplo, claro, né? Vamos supor, já que a gente está falando aqui de peixes, de aquicultura, vamos supor que você seja um expert em culinária voltada para peixes. E aí, se você pega essa situação da sua cozinha, na sua casa, com 3 aplicativos de graça, você consegue, na realidade, montar algum negócio. Por exemplo, se você colocar uma conta no Instagram, que é gratuito, se você colocar, né, a sua empresa, a sua cozinha regional lá dentro do iFood, totalmente gratuito, porque você vai pagar somente se você vender, é gratuito. E se você usar o Uber Eats, você consegue, na realidade, da casa, da sua casa, então você consegue, na realidade, né, montar um negócio da própria cozinha. Então, hoje está muito fácil. E aí eu tenho um projeto muito interessante, né, porque eu acho que provavelmente possa ser o sonho de todo mundo, que é morar no exterior. O Wesley, eu acho que voltou aqui. Né? Então, eu tenho um projeto de, com um celular na mão e uma conta no Instagram, poder fazer gestão de qualquer parte do mundo com a minha empresa aqui em Manaus. Então, acho que esse é um sonho de consumo. Estou programando isso para novembro, e aí você consegue, na realidade, né, colocar conteúdos em função disso, e aí você consegue também, com um conhecimento específico, você consegue, de repente, poder morar em outra cidade. Né? Então, vamos lá. Nós temos a pergunta aqui do Marcelo Bezerra. O qual eu posso entender de contabilidade para ser um empreendedor? Marcelo, é o seguinte, você vai perceber o seguinte, que quem é muito bom de empreendedorismo, ele não é muito bom de controles. A contabilidade de uma empresa, ou a gestão de uma empresa e os controles de uma empresa, normalmente quem faz é o administrativo financeiro. E se você for perguntar para qualquer empreendedor se ele gosta de números, se ele gosta de planilhas, ou se ele gosta efetivamente de controles, você vai perceber que ele vai dizer, nossa, é o que eu mais detesto, essa Ô, parte. professor, o seu som tá baixo. Tá baixo? Só um pouquinho. Será que é a sua internet, Barbearia Bissos? Eu ia pedir para o outro pessoal aqui checar, né, porque eu estou até falando mais alto. Então, eu ia perguntar aqui para o pessoal se o som que eu estou... a Ana Rosa está dizendo que tá bom. Né? Clara, do Beat, está dizendo que o som está ótimo. Viu, Bissos? Eu acho que talvez seja a sua internet aí, ou então o seu aparelho. Eu ia pedir para você fechar o teu microfone. Deixa eu fechar o microfone dele aqui, se ativar o som dele. Ainda bem que eu já conheço um pouquinho desse meio aqui, né? A gente usa muito o Zoom, tá, pessoal? Então, essa ferramenta do Meet Google aqui, eu estou entrando pela primeira vez. Então, respondendo a pergunta do Marcelo, voltando, você vai perceber, Marcelo, que todo empreendedor nato, ele não gosta de controles. E aí você vai falar, mas o que ele tem que fazer, então, se ele não gosta de controles? Ele tem que contratar uma pessoa muito boa em controles e em contabilidade e em finanças. Porque o empreendedor nato, ele gosta muito do quê? De coisas novas todos os dias. Ele gosta de identificar oportunidades no mercado. Ele não gosta de rotina. Então, para quem, né, é empreendedor, ele tem que complementar o que ele não gosta com pessoas boas, né, ao seu redor. Por isso que a gente fala que uma grande empresa, né, é um grande time. Ok? Vamos ver aqui. Ana Rosa, qual a importância da gestão no empreendedorismo? Tudo. Você vai perceber que a grande maioria dos empreendedores, eles quebram na primeira ou segunda tentativa, porque ele vai muito no feeling ou pelo comportamento. Então, de repente, ele não tem gestão. E gestão é o que é? É a estratégia, são os controles, é a parte do administrativo, que é aquilo que eu disse, que a grande maioria dos empreendedores natos, eles não têm.
E quem é muito bom de gestão, de controles e de contábil, por exemplo, ele tem dificuldade em empreender. Não sei se vocês já perceberam isso, né? Então, aqui a gente consegue claramente já identificar quem tem comportamentos de empreendedor. A Alexandra Bentes, como iniciar um negócio? Alexandra, primeiro é ter coragem. A grande maioria dos negócios, embora não seja a parte mais legal, né, começa na informalidade. Eu vou dizer para você que lá no passado, quando eu era criança, eu deveria ter uns 12, 13 anos de idade, eu já fazia pulseiras de linha e com o nome da pessoa, ou time de futebol. E eu vendia essas pulseiras na minha sala de aula. E aí eu lembro que no meu bairro eu fazia circo, eu fazia um cirquinho lá, convidava alguns colegas para compor o circo e a gente cobrava entrada no circo. Aí foi chegando a adolescência, comecei a fazer festas para a colônia japonesa, né? Então, você vai perceber que desde pequeno eu já era empreendedor. E aí a grande maioria dos empreendedores começam assim. E aí, como iniciar um negócio? Primeiramente, ter uma ideia boa e, de preferência, que essa ideia esteja ligada a algo que você ame de paixão. Então, para você descobrir a sua paixão, e a grande maioria, infelizmente, vai em busca de quê? Vai em busca de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é consequência de você fazer algo por paixão, porque senão vai chegar uma hora que você vai começar a se estressar em relação a como efetivamente você vai ganhar dinheiro. Então, ganhar dinheiro é consequência de você efetivamente, né, ter esse processo de fazer o que... Então, a pergunta que você tem que responder qual é? O que hoje eu trabalharia até de graça? Você respondendo essa pergunta, talvez você comece a descobrir a sua paixão. Tipo assim, nossa, eu gosto tanto disso que eu acho que eu trabalharia até de graça. Então, aqui você já tem uma resposta, efetivamente, da sua paixão. Tá? A segunda pergunta ela é até um pouquinho mais avançada. O que eu pagaria no início para trabalhar? Tipo assim, eu gosto tanto de fazer isso que no início eu até pagaria para trabalhar. Então, aí está a luzinha, provavelmente possa brilhar para que efetivamente você consiga dar certo, né, no que você se propõe a fazer. Tudo bem? Então, Alexandra, como iniciar o negócio? Metendo a mão na massa, fazendo de forma informal, não deu para abrir firma, vai lá e abre, porque hoje está muito fácil você abrir uma firma, né? Através do MEI, do microempreendedor individual, então é muito mais fácil você fazer isso, você não tinha essa situação, então hoje está bem tranquilo você abrir qualquer tipo de negócio. Gabriel, oi, quem já entrou? Você me ouve agora? Esner. Opa, Esner, ouço sim, quer assumir aí o controle? Não, pode continuar, pode continuar. Não, eu... eu só estava respondendo as perguntas das pessoas, né, até você voltar. Então, eu vou passar o comando de novo para você aí. Voltou a luz ou você está no 4G? Estou no 4G, mas estou sem câmera. O importante é o áudio agora. Perfeito. Porque senão come muita banda, né? Então, estou à disposição. Vamos lá, Esner, assuma o comando aí. Obrigado e obrigado pelo pessoal que segurou a onda aí, né? Isso aí, muito obrigado, gente. Na verdade, sempre agradecer a presença de todos aqui, às vezes muita gente de várias partes do Brasil, sempre é importante essa participação, porque ela fortalece ainda mais esse movimento. Tá? Oshiro, eu não sei se você chegou a comentar com eles, mas ainda naquele processo de imersão, né, principalmente em relação ao material que eu andei lendo sobre a Targo Consultoria, a gente tem uma situação extremamente importante sobre as pessoas que relevante, na verdade, das pessoas que querem iniciar seu próprio negócio, têm a ideia, mas não sabem começar. Eu acredito que você deva ter abordado isso aí. E existe também aquelas pessoas que já têm uma empresa, mas elas ainda não tiveram aquele feeling de torná-la lucrativa. Né? São duas coisas extremamente importantes. E aí, como proceder nessas situações? Perfeito. Bom, quando você falou de lucratividade, professor, é bem interessante porque o empreendedor da velha economia está focado em vendas. A meta dele é vendas, e você vai perceber o seguinte, qual que é a maior estratégia de um empreendedor da velha economia para vender mais? Se você perguntar para um grupo de vendedores ou de uma equipe de venda de uma empresa da velha economia, pessoal, nós precisamos bater a nossa meta. O que a gente pode fazer? Qual vai ser a resposta de todos? Fazer promoção. Faça uma promoção, baixe o preço que a gente arrebenta de vender. Essa é a maior estratégia do empreendedor da velha economia. Aí o que acontece? A empresa bate a meta, só que a margem de lucro baixa muito. E às vezes a conta nem fecha. Tá?
Então, psicologicamente, todo mundo fica feliz, o empreendedor acaba pagando os prêmios para a equipe de vendas, mas a conta não fecha. Na nova economia, o empreendedor da nova economia, o foco não é vender, o foco é lucrar. De repente eu posso vender menos e lucrar mais. Por quê? Lucro é muito melhor do que vendas, porque lucro é o que paga a conta. Lucro é que gera riqueza. Lucro é que gera caixa para que você possa reinvestir nos seus negócios. Então, e aí você vai me perguntar, mas Chico, como é que a gente sai da guerra de preços? Porque se você for perguntar para qualquer varejista hoje, ele vai falar, cara, essa guerra de preços está terrível, porque eu só vendo se eu baixar preço. Quando você não tem diferenciais, você entra na guerra de preço. Então, se você vai abrir algo, você tem que buscar por diferenciais. E diferenciais são itens ou coisas que você tem e que o seu concorrente não tem. Tá? Então, pense muito nisso com relação à lucratividade, porque a grande maioria das empresas quebram porque não tem lucro. E a gente não tem lucro porque nós não temos diferenciais. Ok? É isso, Wesley. Muito bacana, Oshiro, então, nessa guerra de preços, na verdade, a gente pode atrelá-la diretamente ao propósito da empresa, o foco que ela deve ter, o plano de negócios, tudo isso norteia ou são indicadores que, na verdade, eles precisam estar ali na fase inicial de planejamento para quem precisa empreender? Perfeito, né? Essa é a estratégia. Diferenciais faz parte da estratégia para você aumentar o lucro. E o propósito, né? Hoje se fala muito em propósito. Propósito é o quê, pessoal? Por que a minha empresa existe? Qual é a contribuição que a minha empresa vai dar para o mundo? Então, por exemplo, eu já falei da Targo Consultoria, o propósito da minha empresa Targo Consultoria é quebrar paradigmas. Quebrar paradigmas o que é? É fazer com que as pessoas enxerguem um novo mundo, que existe uma nova forma de se fazer. E aí, hoje, queira ou não queira, né, nós estamos utilizando de um processo inovativo, que é essa tecnologia de a gente poder falar com dezenas de pessoas aqui sem, de repente, pagar nada, faz parte desse propósito. Então, o propósito da Targo é quebrar paradigmas através do conhecimento. Então, se você for abrir alguma coisa, eu acho que é importante, primeiramente, você começar pelo propósito e desenvolver por que a sua empresa vai existir. Professor, tem uma pergunta do Victor aqui, muito interessante, no chat, não sei se você está tendo acesso a ele aí, e aí já vai um pouquinho para a linha, né, do tema de piscicultura, aquicultura. Ele fala o seguinte: como que a piscicultura pode impulsionar a economia do setor primário no Amazonas, uma vez que se trata de uma iguaria? Olha só que interessante essa palavra iguaria. Tá? Então, eu vou abordar um pouquinho isso aí, passo uma bola para o professor Esner. Eu estive em São Paulo há uma questão de 8 meses atrás. E lá em São Paulo, abriu um restaurante filial daqui de Manaus, que é o Banzeiro. Então, o Banzeiro, que é um restaurante voltado para peixes regionais aqui, né, tem o Moquém do Banzeiro e tem o Banzeiro, e o chefe Felipe Scheder abriu o Banzeiro em São Paulo. Está tendo muito sucesso, tal, né, antes da pandemia. E aí, eu convidei os meus tios, eu estava na casa dos meus tios, eu falei, olha, abri um restaurante regional aqui de Manaus, muito bom, que tem peixes fantásticos, tem um tambaqui, tem um pirarucu, eu gosto particularmente muito do tambaqui. E aí eu vendi o peixe do tambaqui. Né? Eu falei, olha, tambaqui é um peixe maravilhoso. E não é porque eu estou na frente de amazonenses que eu estou dizendo isso, tá? Para mim, acho que não tem um sabor mais especial do que o tambaqui. Nem peixe do mar vence o sabor do tambaqui, porque é um sabor exótico. Eu acho que é um sabor único. Né? Eu sou do Pantanal, eu sou do Mato Grosso do Sul, lá tem peixes maravilhosos também, como o pacu, como o dourado, mas nada comparável ao sabor do tambaqui. E aí eu vendendo peixe para o meu tio, e o meu tio é um empresário bem sucedido, não é um executivo de empresa, viaja o mundo inteiro. Aí ele fez aquela cara para mim assim e falou, poxa, mas eu estava querendo ir em tal lugar. Eu falei, não, tio, vamos lá, que é muito bom. E ele foi com toda aquela, né, boa vontade, né, de agradar o sobrinho, e aí nós fomos lá. Ele ficou maravilhado com o peixe. Né? Então, para você ver que nós temos hoje, né, peixes da nossa região, nós temos esse rio que nós temos, e nós não temos um plano B para a Zona Franca de Manaus. Né? Acho que a gente vai abordar isso daqui a pouco. Se a Zona Franca de Manaus acabar hoje, o que acontece com a nossa região? Nós não temos um único plano B. Né? Então, Vitor, eu acredito que você esteja certo, nós temos que ter estratégias
né? Temos que ter um plano diretor para um plano B. Eu acho que a piscicultura, a aquicultura, né, é um excelente plano B para nós, mas aí falta um pouquinho da parte pública, que a gente vai falar um pouquinho mais ao longo da nossa conversa aqui. Volto para você, professor. Muito bacana, Oshiro. Realmente, ontem, na live do professor Lian, um professor do Instituto Federal do Pará, ele entrevistou, eu acho que é Mário da Vila, do Tambaqui de Banda. Mário Vale, estamos aqui de banda. Mário Vale, desculpa, Mário Vale, né? E o Mário, na verdade, falava sobre diversos gargalos, diversos problemas, sonhos, metas a serem alcançadas, e dentre elas, ele justamente citou a questão de você trabalhar situações de plano B, principalmente, né? E quando a gente pensa em Zona Franca de Manaus, eu particularmente sou isento para falar em relação a isso. Eu vejo a Zona Franca de Manaus hoje como um grande palanque, né, para os nossos políticos. Então, a gente tem uma região amazônica extremamente rica em recursos naturais e a gente não consegue se desvencilhar desse processo político, de politização que as pessoas usam a Zona Franca de Manaus para que novas atividades não sejam desenvolvidas. Então, eu não vou longe. Hoje, Oshiro, se nós fizermos um levantamento, nós não temos um zoneamento ou um ordenamento em relação à atividade de agricultura no estado do Amazonas. A gente não sabe quais são, em relação às futuras potencialidades ou às atuais, quais são aqueles municípios que realmente caminharam de forma positiva em relação à área. E a gente está ficando atrás, por quê? Porque eu acho que é o pessoal que ainda olha a velha economia como nova, né? E esse é um momento totalmente diferente. E entrando na pergunta ainda do Vitor Hugo, o Mário, ele falava justamente sobre as iguarias. Foi quando eu falei sobre o pirarucu. Ele me disse que na Espanha as pessoas aproveitam, inclusive, a cabeça, né, de uma determinada espécie, e que ele tem vontade, né, de pegar essa cabeça do pirarucu e desenvolver um prato para o seu restaurante. O que é muito comum também no interior do Amazonas, as pessoas comerem a cabeça do pirarucu assada ou comerem essa cabeça feita uma caldeirada. E aí, Oshiro, eu te pergunto, o quão importante é a gente entender esse macrozoneamento de uma região para que a gente possa ter ferramentas para desenvolver diferentes planos, seja o plano B, o plano C, o plano D, principalmente quando a gente tem uma única matriz econômica numa cidade como Manaus. Ótima pergunta. Primeiramente, o Mário Vale, um abraço para o Mário. O Mário é um cliente nosso. Ele é dono do Tambaqui de Banda, ele é dono do Mui Gringo e é dono do Filhote do Pará, um restaurante regional que, na realidade, ele criou aqui antes da pandemia. Estão sofrendo um pouquinho nesse período, mas eu tenho plena certeza que eles vão vencer. Primeiramente, né, a Zona Franca foi algo que nos concederam há mais de 70 anos atrás, se não me engano, a Zona Franca completou 76 ou 77 anos esse ano, e que acabou aquilo que era algo para nos dar uma sustentabilidade inicial e potencializar aqui a nossa região, virou uma bengala. Esse é o grande problema, né? Tipo assim, entrega ali um diferencial para a região, que é essa isenção de impostos, e infelizmente os nossos governantes e até o nosso povo, porque eu acho que a gente também tem que se incluir nisso, porque nós estamos passivos a tudo isso, virou uma bengala. A Zona Franca é uma grande bengala hoje, lembrando que hoje essa proteção não existe em lugar nenhum do mundo. Não existe mais proteção de negócios, né? Então, essa é a grande preocupação, porque se a Zona Franca acabar hoje, a nossa cidade vira uma grande cidade fantasma. Por experiências de cidades como Glasgow, como Manchester e agora recentemente Detroit, nos Estados Unidos, que era a cidade polo, né, industrial dos veículos, da construção de veículos, cidades que perderam a sua isenção fiscal eram cidades industriais, primeiramente perde metade da população. Isso como histórico, tá? Perde metade da população, vira mais ou menos uma cidade fantasma. E depois, para se reerguer, demora de 20 a 25 anos. E aí, num mundo onde não existe mais proteção, até porque talvez a gente possa perder a Zona Franca não por causa da canetada de um político. A gente pode perder a Zona Franca porque os produtos que nós fabricamos aqui, daqui a pouco a tecnologia vai e consome tudo. Né? Daqui a pouco, a televisão que hoje é fabricada aqui, de repente, daqui a pouco, a televisão não vai ser mais essa TV que está pendurada na parede. De repente, a televisão vai estar no celular, e esse celular vai transmitir na parede, e aí você não precisa mais ter a televisão.
Então, a tecnologia possa ser um grande disruptor da nossa Zona Franca. Tá? E aí nós temos que ir para um plano B. Plano B o que é? Outras matrizes econômicas. Mas o plano B não nasce da noite para o dia. Esse é o grande problema. Uma matriz econômica paralela à Zona Franca não é feita da noite para o dia. Você precisa de um plano diretor criada pela gestão pública que possa ser seguida para que daqui a 20, 25 anos isso se torne uma realidade. E aí nós temos o turismo como plano B, e aí nós temos a nossa biodiversidade como plano B, e nós temos a piscicultura, nós temos os nossos peixes como um alimento natural do nosso povo e que pode ser exportado como plano B. Então vamos nos ater, né, no nosso assunto aqui, porque esse aqui é o tema da nossa conversa. Gente, você já imaginou se a gente consegue começar a exportar os nossos peixes de forma industrializada? E aí tem que ter foco, tá? Para a China. O oriental em si, ele gosta muito de peixe, eu sou japonês. Então, por que o oriental, na verdade, ele é muito magro? Você vai perceber, né, que o chinês, o japonês, o coreano, né, eles são povos extremamente magros, porque a alimentação do oriental é voltado muito mais para alimentos mais naturais, como peixes, como frutos do mar, como raízes, né, como folhas. Então, o oriental, ele é apaixonado por peixe. E se você consegue entrar dentro de um mercado chinês, gente, nós não vamos ter peixe nem para nós mais, porque lá são bilhões de pessoas. Aí entra a parte da produção. O grande problema é que se a China quiser consumir, ele não vai querer consumir 10, 20, 30 toneladas. Ele vai querer milhões de toneladas, porque lá ele tem milhões, tem bilhões de habitantes. Só que para isso você precisa ter um planejamento estratégico, você precisa ter, né, um plano diretor para isso. E aí, pasmem, nós temos o maior rio do mundo passando, né, aqui na nossa frente. E quem são os maiores produtores de peixes aqui da região norte? Roraima e Rondônia. Então, você já percebe aí, né, que nós estamos aí meio que num beco sem saída. Então, professor, eu acho que a gente tem grandes oportunidades, né, com relação à parte da piscicultura e da aquicultura, só que para isso são precisos, né, toda uma movimentação, né, de vários pilares da nossa sociedade para que isso realmente vire uma realidade. Muito bacana, Oshiro. E uma coisa extremamente importante que eu poderia levar ainda, sem deixar a política de lado, né, que é praticamente impossível quando a gente pensa em empreender, é justamente a preparação desse terreno, né, para que a gente consiga dar um salto para novos tetos, né? Então, isso é uma coisa extremamente importante que a gente começa a entender, pelo que você está colocando aqui, na construção dessa matriz, dessa nova matriz econômica, é um processo a longo prazo, né, mas ele precisa ser iniciado. Tá? E aí eu pego aqui como gancho, né, a pergunta do Marcelo Bezerra e da Chiara Lubick. O Marcelo, ele diz que tem um plano, né, projeto, ideia, sabe por onde começar, mas não tem o capital, né? Como é que ele pode estar adquirindo isso para alavancar o seu negócio? Parceria seria um bom negócio no início, e a Chiara também vai nessa mesma linha. E aí, Oshiro, o que você acha? Essa é uma excelente pergunta, porque nós vamos entender a complexidade do processo em si, tá? Como é que, efetivamente, uma região se torna rico em determinado produto ou em determinado tipo de serviço ou segmento. Eu vou pegar o exemplo da cidade de Gramado, que é uma cidadezinha com 200 mil habitantes, está mais ou menos a 200 quilômetros da capital Porto Alegre. Gramado, você tem uma ideia, hoje tem muito mais turismo do que a capital Porto Alegre, né? E aí, por que Gramado hoje é uma referência de turismo? Porque teve uma estratégia dos governantes lá com relação a tornar Gramado uma cidade turística. Se Gramado, que fica no interior do Rio Grande do Sul, pode ser uma cidade turística, por que nós que estamos no meio da floresta amazônica, por incrível que pareça, tá? Eu já morei no Japão. Se você perguntar para um japonês, sabe onde é o Brasil? Talvez ele não saiba responder. Se você perguntar se conhece São Paulo, ele talvez não conheça. Agora, quando você fala Amazônia, ele fala Amazon. A Amazon eu conheço. Então, para você ver que nós temos uma marca hoje, por incrível que pareça, que não nos pertence. Porque a Amazon pertence hoje a um americano chamado Jeff Bezos,
Né? Você tem uma ideia, a marca mais famosa e mais valiosa do mundo, gente, não nos pertence. Para você ver, né? É o tipo de gestão que nós temos. Tá, mas vou voltar lá para Gramado. Então, Gramado, na verdade, para se tornar um polo turístico, ela se faltou em 3 pilares também. Uma é uma gestão pública muito eficaz, que transmita confiança com planejamento, com governantes, com estratégia, com administradores que efetivamente, né, tragam um sentimento de segurança para atrair o segundo pilar. Então, um pilar voltado para segurança, que faz parte do governo, e essa segurança traz investidores. Então, aí você passa a ter empresários que, de repente, foram para Gramado, viram aquele plano diretor e falaram, opa, aqui compensa investir, porque aqui eu tenho uma segurança. Então, segundo pilar, empreendedores, investidores que investem na região. E aí, de repente, vem a resposta, né, de algumas pessoas aqui que, de repente, fizeram. Onde arranja o dinheiro? Só precisa ter esse investidor. E tem gente hoje, tem fundos de investimentos que têm o dinheiro para investir, né, para fazer com que o empreendedorismo floresça. E o terceiro item, pessoal, o terceiro pilar qual é? É um povo orgulhoso da sua cidade, da sua terra. E hoje, quando eu vou conversar com qualquer amazonense, né, ele parece que tem vergonha de Manaus, porque ele só vê uma cidade, né, cheia de corrupção, você só vê essa situação da nossa saúde, do nosso transporte. Então, hoje, infelizmente, nós temos um povo que não tem orgulho da sua cidade, da sua região. E nós tínhamos que ter orgulho porque nós moramos na maior floresta do mundo. Se você for para Gramado, o povo de Gramado tem orgulho da cidade, cuida da cidade para receber o turista, então ele tem prazer em receber o turista, porque ele sabe que aquilo ali é a fonte de sustento dele. E aí você tem lá, né, esse tripé, um governo que efetivamente transmite essa segurança e cria um ambiente seguro para atrair investidores, empresários, porque o empresário ele não vai para um lugar onde ele não sente segurança. E aí daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre alguma outra situação aqui da nossa região que é muito difícil. Então o empresário com segurança faz um investimento e em terceiro o povo, o habitante da cidade fica orgulhoso porque ele vê que o turista vem, volta, gasta dinheiro, traz riqueza para a cidade, para a sua população, então o ciclo fecha. Vamos voltar aqui para a nossa região. A gente tem uma gestão pública que traga segurança? Não tem. Não tendo gestão pública, você não tem investidores, porque eles não sentem segurança em investir. Não tendo investidores, a gente fica com a bengala, que é a Zona Franca. Tendo a bengala como Zona Franca, aí a gente tem um povo que não sente orgulho da sua terra. Então nós não temos nada dos três. E aí nós estamos sobrevivendo, né? E talvez morrendo se a Zona Franca vir a não existir mais daqui para frente. E aí o que acontece? Né? Eu posso falar, porque eu estava até falando com o professor Esner, né? Eu não tenho nenhuma ligação com gestão pública. Eu não tenho nenhum contrato com gestão pública, inclusive eu até evito. E eu já tive clientes meus, que lá atrás, quando a gente fazia recrutamento e seleção, veio, questionou, Chiro, estou contratando aqui pessoas, vou abrir uma empresa aqui em Manaus, no Distrito Industrial, e eu quero que você contrate, né, pessoas para mim. Fechou o contrato comigo, contratei as pessoas, deu 1 ano e meio, eu falei, cara, e aí? Não vamos chamar aquelas pessoas, já perdemos, vamos começar tudo de novo. 1 mês depois de 1 ano e meio, ele falou, Chiro, seguinte, quanto eu lhe devo? Fecha a conta aí que nós vamos embora. Aí eu falei, mas como assim? Não, nessa terra só funciona na base do Guaraná. Se não tiver Guaraná, a coisa não anda. E nós não pagamos Guaraná. Para bom entendedor, meia palavra basta. E ele pegou, mandou fechar a conta, pagou, foi embora. Então, pessoal, infelizmente, essa é a nossa situação. Né? E quando a gente fala disso, isso vale o quê? Vale para toda uma estratégia de vários governantes. Não vamos falar desse, nem de outro, nem de outro. Nós não estamos dando nome aos bois, mas é uma generalização porque falta gestão na nossa região. Então, eu acho que esse é o grande problema. Apesar de que, já falamos bastante da parte pública, e aí o empreendedor é o seguinte, o que é que eu posso fazer que não entre o governo? Então, acho que agora pode ser a pauta da nossa conversa daqui para frente, né, professor?
Muito bacana, Oshiro, super interessante. Eu gostaria de pegar aqui uma matéria que saiu esses dias de um engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Amazonas, o Macaulay Souza, que foi eleito pela revista Greenpeace, revista americana, uma dos 30 jovens líderes mais influentes na área sustentável do mundo. Né? E aí eu entro, na verdade, para um outro campo. Oshiro, você se depara possivelmente na sua empresa diariamente com diversos estagiários, diversas pessoas de universidades, faculdades. E como é que você tem recebido e tem percebido a formação desse pessoal em relação ao empreendedorismo? Pois é, professor, essa é uma outra grande verdade que, infelizmente, a gente tem que dizer aqui. Eu sou formado em administração. Tá? Semana passada, eu fiz uma live, o presidente do CRA, que é o Conselho Regional de Administração, me chamou para uma live. E aí eu falei, presidente, eu vou participar da live, mas eu vou falar coisas que talvez o senhor não vai gostar, não. Tudo bem? Ele falou, não, mas eu quero pontos e contrapontos e eu quero fala que incomode as pessoas. E eu falei, tudo bem. E aí ele fez essa mesma pergunta que você está fazendo para mim. Eu falei, primeiro, a nossa grade curricular do ensino, ela está falida. A começar pela grade curricular. Não vou nem falar dos recursos, tá? De faculdades, de universidades federais, de universidades estaduais, né? O recurso é minguado. Então, o que acontece? 80% do que a gente aprende, a gente nunca vai colocar em prática na vida. Eu sou formado em administração e eu sei que tudo que eu aprendi, em nenhum momento eu coloquei em prática. Então, fica mais ou menos a gente enxugando gelo. Né? Porque a grade curricular, né, não nos favorece. E a gente nunca vai utilizar isso. E aí ele até perguntou, e aí, o diploma é importante hoje? O diploma, por pressão da sociedade, ainda é muito importante. Eu conheço empresários que não têm o terceiro grau completo, mas são milionários hoje, e quando você pergunta, você é formado em quê? Aí você percebe, né, uma baixada psicológica do ego dele, que psicologicamente ele se sente incomodado e dizia que não tem diploma. O grande problema hoje é que o diploma não serve para nada. O que vale hoje é um conhecimento específico e aprofundado, que o que é mais legal e mais interessante, ela está disponível na internet às vezes. E eu acredito que o conhecimento mais barato que existe é você ler livros, porque livro é algo aprofundado, não é algo superficial, porque livros têm de 200 a 300 páginas. E quando você lê vários livros, você começa a adquirir conhecimento com consistência. Quando a gente fica navegando em sites, buscando artigos, alguma coisinha, é muito casca da laranja. Quando a gente começa a ver livros, ou fazer treinamentos, ou cursos online aprofundados, aí você entra para dentro da casca da laranja. Para quanto mais você entra dentro da casca da laranja, você se torna autoridade. Quanto mais autoridade você é, mais as pessoas buscam vocês. Então, se tem alguém que trabalha como empregado aqui, você tem que fazer uma pergunta para você. Se amanhã eu faltar, alguém me substitui rapidamente? Se a resposta for sim, meu emprego está em xeque. Se a resposta for não, o que eu sei, só eu sei nessa empresa, e se eu faltar amanhã, ninguém vai me substituir. E aí, você escolhe aonde você quer trabalhar. Então, quem não tem um conhecimento aprofundado e específico hoje, o que acontece? Ele vai ser escolhido. E aí, se tem algum empreendedor aqui, a mesma coisa. Se a sua empresa hoje sair do mercado, alguma outra empresa substitui você rapidamente? Porque se a resposta for sim, você não tem nenhum diferencial. Então, isso vale tanto para empresários como para quem é colaborador. Você tem que ir em busca de conhecimento. E aí, quando a gente vai falar de conhecimento hoje, e aí aquela situação do digital, né, o quanto você entende digital, e aí eu perguntei para colaboradores meus, que são estagiários, tem algumas estagiárias, na minha empresa só entra como estagiário, depois é contratado. Perguntei, na sua faculdade, tem alguma matéria que fala sobre marketing digital? Todo mundo falou, não tem. Gente, se hoje, nessa pandemia, quem não estava no digital, quem não tinha uma conta no Instagram, quem não tinha uma forma de vender online, estava morto. Concorda? Então, como que as faculdades não têm uma matéria
que fale de tecnologia e digital. Os meus filhos estudam numa escola particular, estão tendo aulas online agora. É uma bagunça. Tem dia que tem aula, tem dia que não tem, o professor tem vergonha de ir para frente da câmera, o professor tem dificuldade com a tecnologia. Então, nem o dono da escola talvez entenda a tecnologia. E aí nós vamos para outra situação. As escolas hoje têm um grande problema para resolver. Porque com a tecnologia, o concorrente da escola hoje não é mais a escola que está no mesmo bairro. O concorrente da escola de Manaus é a escola de outras cidades. O meu filho, de repente, daqui a pouco, ele vai poder estudar na melhor escola de São Paulo, morando em Manaus. Então, só que o grande problema é que o dono da escola também não está no ambiente digital. Ele não entende nada de digital. Então, o empreendedor hoje ele tem que entender de digital. Se ele não entender digital, ele está fora do game. No futuro, o meu filho pode estudar em Harvard, morando em Manaus. Olha que fantástico isso. Só que a grande maioria não compreendeu essa situação. É muito mais barato a gente passar por uma aula assim. Você não tem que pegar ônibus ou pegar um trânsito, perder 1 hora de ida e volta para a faculdade, ir para o estacionamento, jogar gás carbônico no ar. Então, para você ver como é que funciona isso. Então, acho que deu para dar uma pincelada breve, professor, em relação à defasagem do nosso ensino. Com certeza, Oshiro. E isso é uma coisa extremamente importante, porque quando a gente pensa na reformulação da grade curricular dos cursos, a gente, como professor, tem que entender basicamente o que o mercado está pedindo. Então, esse processo de reformulação, principalmente com o avanço tecnológico, ele é muito rápido, E muitas das vezes a gente começa a olhar o quanto está o cenário atual, e em questão de 1 ou 2 anos, a mudança ela é extremamente rápida, principalmente em tempos de pandemia, onde a gente ou se reinventa, ou a gente não se mantém vivo, principalmente pensando na questão de empreender. Oshiro, então, todos esses aspectos que você traz aqui à mesa, na minha visão, eles são extremamente importantes. Eu trago um exemplo aqui muito bacana. Eu sou de longe especialista em marketing digital, mas, como você bem falou, eu tenho me esforçado bastante para estudar, fazer cursos pela internet, até para tentar levar diversas temáticas que eu venho trabalhando ao longo dos anos, para que as pessoas possam ter esse aporte de conhecimento, seja lá onde elas estiverem. E dias atrás eu conversava com um amigo, por sinal, um grande profissional da área de agricultura, e que estava desempregado, E aí conversava com ele, olha, você precisa trabalhar mais o teu marketing, você precisa colocar as fotos das tuas ações, colocar títulos, descrever que atividade é essa, porque quem não é visto não é lembrado. Então, a rede social, assim como ela pode te levar para o céu, ela pode te levar para o inferno em questão de minutos, hoje em dia de segundos, Então, é muito rápido. Então, hoje, eu acho que essa mensagem que o Oshiro está trazendo para a gente, ela é extremamente importante, não para que a gente comece a ficar triste em relação, poxa, eu já caminhei tanto e não aprendi nada, é o contrário. Na verdade, é para você pegar e fazer com que aquela faísca ela possa virar um incêndio dentro de você, e você busque cada vez mais conhecimento, principalmente através das oportunidades que vocês têm hoje. Oshiro, a gente está caminhando aqui para 53 minutos de live, a gente fechou mais ou menos em 50. Eu gostaria de dizer que a gente tem assunto aqui para mais de 2 horas de live, mas, Oshiro, sem palavras para agradecer, o conhecimento que você está trazendo aqui para a gente, e despertando mais interesse ainda no empreendedorismo, e o quão distante a gente pode chegar se nós utilizarmos essa ferramenta nos nossos negócios. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para os empreendedores que se fazem presentes, os alunos, professores, justamente para terem um olhar diferente para essa nova economia que está batendo a nossa porta aí todos os dias. Eu acho que a maior mensagem que a gente pode deixar, professor, é tipo assim, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Quem é o seu maior inimigo? É a sua mente. Quem são as pessoas que conseguem mais do que as outras pessoas? São aquelas pessoas que acreditam que conseguem chegar lá. E aí você tem que fazer essa reflexão. O quanto eu boto fé em mim e o quanto eu confio em mim mesmo. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, qual é?
Com a pandemia, pessoal, zerou tudo. E até zerou de uma forma desproporcional, porque quem está mais sofrendo hoje são as grandes empresas, concorda ou não? Se eu tenho uma loja pequena, com poucos colaboradores, né, eu tenho um custo fixo menor, se a minha renda cessou. Se eu tenho 10, 15 lojas, eu estou sofrendo muito mais agora, porque eu tenho uma estrutura muito maior e a minha renda cessou também. Então, nunca existiu tanta oportunidade no mundo agora, porque todo mundo está zerado, todo mundo está de igual para igual. Então, tem vários potes de ouro brilhando e algumas pessoas conseguem enxergar esses potes de ouro. Então, a outra dica que eu dou é o seguinte: no novo normal, quanto mais anormais nós formos, mais nós temos possibilidade de crescer. Então, no novo normal, quanto mais anormais nós formos, mais nós temos condições de crescer. E aí eu vou mais além. São os loucos que movem o mundo. Não sei se vocês viram agora o Elon Musk, dono da SpaceX, que detonou o terceiro foguete rumo ao espaço. Os 2 primeiros dele explodiu. E o terceiro agora deu certo. Era a última tentativa dele, senão ele ia quebrar. Ele é um maluco, concorda? A gente fala, cara, quem que é esse maluco que quer mandar pessoas para a Lua? Né? Quer mandar pessoas para o espaço? E agora nós não estamos nem conseguindo viajar de uma cidade para outra em aviões normais. Quem é esse maluco? São os malucos que movem o mundo. Se você acreditar, se daqui no nosso papo tiver alguém daqui que acreditar que é possível a gente conquistar o mundo com os nossos peixes, cara, tá valendo. Tá valendo, porque é possível. Né? Só que para isso você precisa ir em busca de conhecimento e desenvolver essa parte do empreendedorismo. Então, no novo normal, quanto mais malucos vocês forem, mais vocês vão dar certo. Então, acho que o recado que eu dou, qual é? Você tem que, primeiramente, vencer o seu maior inimigo, que é a sua mente. E segundo, vencido a mente, partam para fazer coisas e acreditem que pode dar certo, vão em busca de parcerias de conhecimento que não tem aonde dar errado. Eu cheguei em Manaus há 25 anos, com R$1.000 no bolso e uma mala na mão. E aí, durante 25 anos, graças a Deus, a gente conseguiu, né, trilhar uma carreira. Ah, eu cheguei onde eu queria? Não, porque é uma jornada. Mas muito feliz onde eu cheguei, é onde eu posso compartilhar com outras pessoas, né, essa história de vida e poder também incentivar outras pessoas. Quem tiver Instagram aqui, quiser me seguir lá no @carlososhiro, lá a gente tem, né, assuntos de empreendedorismo constantemente. Tem pergunta para fazer, manda inbox lá. Eu sou uma pessoa muito disponível para poder bater papos, né, e de repente mandar, né, respostas lá. Se a sua pergunta não foi respondida aqui, me segue lá, manda a pergunta e a gente vai responder por lá. Tá bom? Oshiro, cara, sem palavras para agradecer tudo que você trouxe para a gente aqui. Se eu já era fã, me tornei muito mais fã a partir de agora. Você é um cara, pô, sensacional em relação à sua simplicidade de explicar, muitas das vezes, o que as pessoas têm medo de ouvir em relação a uma temática tão importante. E eu gostaria de pedir a você, na verdade, só licença para abrir o microfone aqui para um participante, que todas as quintas-feiras, na verdade, eu escolho uma pessoa e ela tem a oportunidade de fazer uma pergunta para o nosso entrevistado. Tá? Hoje eu vou abrir aqui para Ana Júlia Bernardes. Ela pode liberar o microfone. Ela, inclusive, que estava me dizendo aqui que trabalha com uma empresa virtual. Né? Então, Ana Júlia, aproveita a expertise do Carlos Oshiro aí e faça uma pergunta para ele, por favor. Vou abrir o teu microfone aqui. Olá, boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer, né, essa troca de conhecimento. 1 hora de live é pouco. Primeiramente, eu queria perguntar, aproveitando a pergunta aí do Marcelo Bezerra. Eu tenho a ideia, né, eu tenho como fazer o produto, né, mas eu não tenho capital. Vou aproveitar a pergunta dele e eu queria saber como desenvolver, né, essa ideia de uma forma assim
como ele falou exatamente, de onde pegar esse capital, fazendo parceria, qual é a melhor forma de desenvolver essa ideia. Você pode dizer qual é a sua ideia ou é algo meio secreto ainda? Porque se eu tiver acesso à ideia, talvez eu consiga dar uma ideia, uma dica melhor. Mas se também for ainda secreto, não tem problema não. Ainda é planejamento, né? No caso, não é só uma ideia, né? São vários planos, no caso, para a empresa mesmo. Então vamos lá. A maioria dos empreendedores que deram certo, pessoal, eles não tinham R$1 no bolso. Tá? Às vezes a pessoa tem muito dinheiro, mas não tem atitude. Então, eu conheço empreendedores que não tinham dinheiro no bolso, vendeu o carro, colocou no cartão de crédito, deu o teu jeito e foi metendo a mão na massa. Tá? Então, por isso eu perguntei, se eu não souber o que é que você tem para abrir, eu não consigo dizer se efetivamente precisa de capital ou não. Mas, se precisar de capital, você tem que buscar parceiros. Hoje tem muita gente que tem dinheiro para fazer esses investimentos, oferecendo, de repente, uma sociedade. Só que para isso você precisa ter, né, uma firmeza e saber vender o seu peixe. Né? Literalmente, saber vender o seu peixe. Então, a primeira coisa que eu digo, então, a grande maioria abriu um negócio sem ter dinheiro. E segundo, é que existem investidores, desde que você tenha um projeto convincente para poder fazer o investimento no seu negócio. Ok? Só dando um exemplo, tá? Meu primeiro negócio foi uma pizzaria. Na época, eu abri uma pizzaria delivery com 3 sócios e cada um entrou com R$4.000. Né? Tá certo que faz um tempo. Então, hoje isso aí equivaleria mais ou menos, vamos supor aí, a cada um entrar com R$10.000. E eu me lembro muito bem que na época a gente não tinha geladeira. A gente não tinha alguns apetrechos básicos e a gente foi adaptando tudo. A geladeira, a gente pegou uma geladeira velha do avô, da avó, de um sócio nosso. E a gente foi compondo as coisas. Entendeu? No início é assim mesmo, no início é difícil. Mas aí depois você vai aprendendo, vai indo, vai dando jeito, e aí pode ter certeza que vai dar certo. Tá? Acho que essa pode ser uma grande dica. Muito bacana. Gente, mais uma vez agradecer a participação de todos vocês, a contribuição com as perguntas, e agradecer mais uma vez ao nosso convidado, Carlos Oshiro. Mais sucesso na sua vida, meu amigo, e daqui para frente vamos manter mais contatos, né? Eu acho que essa meninada aí tem muita coisa para lhe perguntar em box, e quem sabe a gente não possa até levá-lo na universidade futuramente para a gente tratar com novas palestras, quem sabe até puxarmos uma semana do empreendedorismo e marketing, né? Que é uma coisa extremamente importante, principalmente para quem trabalha com agrárias. A gente está num momento onde existe essa necessidade de reinvenção e a gente precisa buscar no empreendedorismo, buscar no marketing, mapear realmente os principais cenários que nós temos hoje dentro da agricultura. E você foi sensacional hoje, meu amigo. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, professor. Obrigado a todos que estão aí. Estamos à disposição. Sucesso para todos vocês. Valeu, gente. Boa noite.